O programa de hoje é uma terceira revelação especial. Ao longo de todo ele vamos tratar de traduções bíblicas e hoje, excepcionalmente, apenas com entrevista. É um assunto muito extenso e que merece uma atenção maior. Vamos falar com o professor Severino Celestino da Silva. Ele é professor da pós-graduação em Ciências das Religiões. Professor, o senhor dá aula de quais disciplinas, professor? Eu leciono judaísmo, cristianismo primitivo, islamismo e espiritismo. Eu, além de professor, sou cientista, sou pesquisador e eu tenho sempre essa preocupação de submeter ao crivo, dizer, pode ser assim? Pode. Então, tudo que eu tenho apresentado nos meus trabalhos tem uma revisão de um professor de hebraico e também de um judeu. Eu, aqui no Brasil, pego uma Bíblia para ler, uma tradução em português. Posso confiar no que eu estou lendo? Olha, Cláudia, eu queria dizer a você que, lamentavelmente, não é confiável. Isso não significa que eu, pessoalmente, seja contra a Bíblia. Pelo contrário. Eu trabalho há 42 anos procurando a essência da mensagem bíblica. Eu tenho 22 Bíblias em português e tenho a Bíblia em hebraico, em grego e em latim, que são as fontes básicas. E você encontra diferenças assim marcantes de algumas Bíblias para outras. Conflitantes, inclusive? Conflitantes, inclusive. Você pega o Salmo 19, versículo 8, você vai encontrar uma Bíblia dizendo assim, a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A outra diz, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. A outra diz, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Isso é o mesmo versículo, hein? A outra diz assim, 19:8. A lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. Outra diz, a lei do Senhor é perfeita, dá a vida. Outra diz, o ensinamento do Senhor é perfeito, devolve a respiração. Isso no mesmo versículo. E você fica com quem? Então você vai no texto. Perguntar isso. Aí você vai no texto original, no hebraico, está escrito assim: Torat Yavé Temimar Mishbat Nafesh. O que é isso? O ensinamento, que Torá não é lei, a gente costuma todo mundo traduz por lei. Mas lei limita, aprisiona. E ensinamento liberta. Então a palavra correta para Torá é ensinamento divino ou revelação divina. O que é completamente diferente. Aí diz assim, o ensinamento de Deus, de Yahvé, e não Senhor, como todo mundo traduz, Senhor é um princípio do grego, tá certo? Nomos, que foi um respeito dos tradutores gregos para respeitarem exatamente o não usar o nome de Deus em vão, que está lá no Êxodo 20. Então, na verdade, a tradução correta diz assim, Torat Yavé Temimá, ou seja, o ensinamento de Deus é perfeito. Mishbat Nefesh vem do verbo shuv, em hebraico, que é voltar. Então, Mishbat é como se fosse uma dinâmica de retorno. E Nafesh ou Nefesh é alma, o espírito. Então, na verdade, você pode entender, eu entendo essa passagem, dizendo assim, que o ensinamento de Deus é perfeito porque promove o retorno do espírito. Como é que o espírito retorna? Reencarnando. E aí, quem traduzir assim, vai colocar na própria Bíblia um princípio reencarnatório que quase sempre as religiões ocidentais cristãs negam, embora Jesus tenha ensinado. Então, aí é que eu digo a você, isso é só um. Você vê um Salmo 23, por exemplo, que é um salmo belíssimo, todo mundo diz assim, você já deve ter lido esse salmo, eu queria até que você completasse. Quando a gente diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Na verdade, Davi diz assim, Yahvé Roi Lo Echsá, significa, Deus é meu pastor, não me faltará. É Deus quem não me falta. Quando a gente diz nada me faltará, você está dizendo que Deus vai prover você de coisas materiais. E não é isso que Davi está querendo dizer nesse belíssimo salmo. Mas que o próprio Deus é o nosso pastor. É uma questão de tradução ou é uma questão de interpretação ou ambos? As duas coisas. As duas coisas. Bom, mas então assim, eu por exemplo, não sei hebraico. Boa parte das pessoas não sabe. Ficamos com alguma tradução específica da Bíblia? Ou vale comprar qualquer Bíblia? O que acontece com a gente? Qual é o nosso caminho? O caminho será o caminho que Jesus nos ensinou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho orientado as pessoas. Existe uma tradução em português de uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que foi traduzida por protestantes e católicos. Tem um rodapé muito bom e eles procuraram ser fiéis ao texto original. Em algumas passagens não foram, infelizmente. Mas eu diria que é uma Bíblia que preenche. Primeiro, porque ela é a única
que eu diria em português, que é a Bíblia Católica completa. Porque você pega, hoje você tem 3 tipos básicos de Bíblia. A Bíblia judaica, com 24 livros, a Bíblia protestante com 66 e a católica com 73. Então, nesta Bíblia você tem todos os livros, aqueles que são considerados apócrifos pelos protestantes e aqueles que nem os judeus têm. Mas ali na Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia com esse nome, mas já em português, você encontra em qualquer livraria. Dentro desse trabalho que o senhor tem feito de avaliação dessas traduções, no seu entendimento, qual é o maior equívoco ou desvirtuamento que tem sido feito com relação à mensagem original? Dá para apontar que seja mais gritante? Eu diria que todos em português, eles procuram quase sempre esconder o princípio daquilo que o judaísmo chama, o hebraico chama guigul, né, chamote, que é transmigração das almas, que significa para nós reencarnação. E esconder por quê? Porque a maioria, nas suas crenças, acredita numa só existência. Então, embora às vezes contrariando até coisas que eles conhecem, eles procuram não evidenciar. Por que é que ninguém fala que Jesus disse que João Batista era o Elias que tinha que voltar? Está lá em Mateus 11:13, mas ninguém fala isso. Jesus surge lá dizendo, dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. Se quer saber, é ele, o Elias, que devia vir, que Malaquias tinha dito que viria, e Jesus confirma que veio. Não só nessa passagem, como em outras. Mas se você pega o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está lá escrito no original, Vaitse Yahvé Elohim et Adam, e formou Deus o homem, Afar min Hadamá, pó da terra. Adam vem de Adamá, portanto não é um homem, é o homem, que aí engloba os dois sexos, não ser só homem e mulher, Adamá, Adam. Aí diz que Deus soprou nas narinas do Adam, Nefesh Haim, ou seja, o Neshamat Haim, que é um sopro de vidas, e não um sopro de vida. Todo mundo só traduz um sopro de vida, porque a palavra Haim em hebraico não existe singular. Então nós já fomos criados para múltiplas existências. O Salmo 23, que eu falei recentemente, ele diz assim, certamente, Davi diz assim, certamente bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas. Todo mundo só traduz da minha vida. Então são questões que quando você separa o princípio, eu diria assim, básico e filosófico das religiões ocidentais, porque os judeus ortodoxos, cabalísticos, eles são reencarnacionistas. E o meu professor de hebraico, eu perguntei uma vez a ele, por que eles não divulgavam, deixavam só nós espíritas, que somos mais acirrados no sentido de que a verdade seja exposta, mesmo que a reencarnação, eu costumo dizer até para os meus alunos, pastores lá do nosso curso, que não é uma questão de crença. Se você acreditar, muito bem, se não acreditar, vai reencarnar do mesmo jeito. Então é uma questão simplesmente de misericórdia divina. E o meu professor disse uma frase tão interessante, ele disse assim, Celestino, o que está na Torá a gente não discute. E o Guigu Neshamot, ou seja, a reencarnação está na Torá. Então se é determinação divina, por que discutir? É vivenciar, é aceitar sem discutir. Mas a maioria quer defender uma só existência, uma salvação sem esforço, uma coisa mais gratuita, com todo respeito. Porque eu gostaria muito, eu pessoalmente, gostaria muito de acreditar que eu estaria salvo, porque eu não ia fazer mais nada, eu ia para casa me balançar, sem fazer absolutamente nada. Porque até mesmo aqueles que defendem a reencarnação pela fé e a graça, baseados em Paulo de Tarso, se esquece que Paulo caminhou, dormiu em cavernas, sofreu, trabalhou em toda aquela Ásia Menor para divulgar a mensagem cristã. Se ele já tivesse salvo, ele não precisaria desse esforço, porque ele já estava, né, já tinha conseguido o intento dele. Então eu acho que nós não podemos entender esse princípio reencarnacionista sem ser realmente, como a doutrina espírita ensina, a misericórdia divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec disse que a primeira palavra do verbo divino é amor, segundo a reencarnação. E eu concordo plenamente com isso. E está na Bíblia. E não sou eu que estou descobrindo, não. Todo mundo, quem tiver um pouquinho mais de estudo com uma certa profundidade, vai entender e vai descobrir isso, sem dificuldades. Bom, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para a segunda parte dessa entrevista sobre traduções bíblicas. Não perca, até já.
Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia. Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282. Voltamos para a segunda parte da entrevista sobre traduções bíblicas. Nosso convidado, Severino Celestino da Silva, que é professor da Universidade Federal da Paraíba, pós-graduação em Ciências das Religiões. Estávamos falando sobre alguns trechos, às vezes até controversos, da Bíblia. O que mais chama também a atenção do senhor? Por exemplo, a questão de demônio, Satanás, isso é uma tradução fiel, correta, real? É curioso a presença de Satanás na Bíblia, Cláudia, porque Satanás na Bíblia entra no livro de Jó, é a primeira vez que ele aparece. O que a gente chega, e aparece como um promotor celestial que entra no céu e ainda desafia Deus a punir Jó. É de uma forma assim bem curiosa. Mas quando você vai analisar, desde o Gênesis até o livro de Jó, a figura de Satanás não aparece, porque não era conhecida. O que demonstra que se o escritor do Gênesis conhecesse Satanás, ele teria dito que foi ele que enganou Adão e não a serpente. Porque até então, a serpente, o mais astuto dos animais, é que era a figura opositora, vamos dizer assim, da misericórdia divina, da mensagem ou da criação divina. Mas não, aparece uma serpente. Se você vai agora, deixe a Bíblia e busque a história. Você vai ver que, por exemplo, depois que Nabucodonosor destruiu o primeiro templo, promoveu aquilo que chama galuta ou diáspora, levou os judeus para a Babilônia, onde eles ficaram 50 anos. Depois que ele é destruído ou derrotado por Ciro, rei persa, Ciro faz com que os judeus retornem a Jerusalém, construam o segundo templo, devolve os seus tesouros roubados. Ciro passou a ser uma figura de muito carinho e respeito pelos judeus, pela bondade, pelo que ele promoveu para o povo judeu. Mas ele trouxe uma coisa com ele, que foi o zoroastrismo. O zoroastrismo é a religião da dualidade. Tem o Deus do bem e o Deus do mal. E foi do Deus do mal, persa, que veio a figura de Ahriman, que entrou no judaísmo com o nome de Satã. Mas Satã não é uma figura, como a gente coloca, com formato antropomórfico, com aquele chifre, aquelas coisas, tudo é criação humana. A palavra Satã em hebraico significa opositor. Qualquer pessoa que se opõe a uma ideia é um Satã. Basta que você leia o Evangelho de Mateus, quando Jesus está em Cesareia de Filipe, que ele diz assim: o Filho do Homem precisa ir a Jerusalém para ser condenado pelos homens, crucificado. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, não vamos permitir isso. E Jesus disse para ele: afasta-te de mim, Satanás. Jesus não chamou Pedro de Satanás, mas diz para Pedro que ele estava tendo uma ideia opositora ou oposta àquilo que iria acontecer. Ou seja, a figura de Satã dentro dos persas é como uma figura como o Lex Saci no Brasil, uma figura folclórica, e que foi criada para assumir o erro do homem. Por exemplo, quando a gente faz algo bom, quando você faz um programa bem apresentado, todo mundo elogia, e você sabe que foi você. Mas quando você comete um erro, do ponto de vista humano, a gente procura o máximo possível esconder, desculpar. E os persas criaram o Satã para ser, o Ahriman, que era o deus do mal, para substituir o erro do homem. Quando o homem acerta é ele, quando erra foi Satanás. E isso continua muito hoje ainda, que as pessoas dizem que tudo que fizer de errado foi porque Satanás tentou. Como se a gente não tivesse cabeça, fosse marionete na mão de uma força negativa. E aí a figura de Satã entra como o diabo, entra como Lucifer, porque Lucifer, se você pega o livro de Daniel 14:12, é onde está a profecia da queda do rei de Nabucodonosor, dizendo assim: filho